Vamos começar. Nossa, começamos tarde hoje. Vamos lá. Essa aula vai ser a tão aguardada aula, tão citada aula de loops infinitos, que vocês estão tendo contato com isso desde a primeira aula que eu mostrei pra vocês lá aqueles negócios. Que agora vocês vão entender certinho o que eu tava escrevendo aqui lá. Vamos lá. Mas antes, eu comentei com vocês aula passada que tinha como a gente fazer aqueles loopings normais, só que decrescendo, né? Só que a gente nem trabalhou com isso. Eu acho que nem lá no Bcrowd trabalhou com isso. Esses loopings decrescentes. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Que eu tenho que mostrar, né? É importantíssimo. Bora lá. O exercício. Acho que era o que você tinha falado. Qual que era? Era o 11:32, né? Era 11:32. 11:32. Eu comecei a escrever ele aqui, mas só que ainda não acabei não, mas vai sair. Então, ele tem como fazer assim também, ó, com looping decrescente. Tipo, se naquele segundo if lá, em vez de você colocar, tá aqui ainda. Aqui, ó, em vez de você colocar do x até y, você pode manter a mesma coisa aqui, só que ele vai decrescendo. Aí você tem que fazer um tratamento aqui, que não é tão legal, mas só que tem como fazer também. Véi, Beleza. isso é mal de Pedro mesmo, porque, nossa, meu olho fica torto. Nunca ficou torto assim nas... Agora que eu tô vendo aqui, você tá doido? Mas enfim. É. Olha, a barra de tarefas aparecendo. Oxe. Desculpa, gente, eu fechei a parada. Enfim, vamos lá. É decrescendo, né? Como que a gente faz decrescendo? Ao invés de colocar o i++ no for, a gente coloca i menos menos ou menos igual, que seria a mesma coisa do mais igual. Tem como fazer no while também, mas só que esses laços de quando a gente precisa ir decrescendo os valores, é mais comum usar no for. Era o que eu tinha comentado para vocês também na aula passada. Existem dois laços de repetição, só que um é mais usado que o outro para tal situação, um é mais, tipo, a gente sempre varia o uso assim, mas só que sempre dá para usar os dois independente da situação. No caso do while, ele é muito mais utilizado quando você quer controlar a o seu incremento, né? Por exemplo, você não quer incrementar, você usa o while. Você quer fazer um loop infinito, você usa o while. Por assim vai. Tipo, só treinando para vocês irem descobrindo quais usar, entendeu? Tipo, na minha opinião, pode ser diferente da sua, tudo mais. Então, aqui é o começo, aqui é até onde é que ele vai, né? Tipo, o começo tá maior do que a parada do meio, que tipo assim, aqui é contorno de parada. Geralmente até a aula passada a gente estava fazendo aqui sendo maior do que aqui, né? Agora não, como a gente está indo do 100 pro zero, enquanto for maior do que zero, a gente vai tirando 2. Como que ficaria isso em código? Menos igual a 2. A gente só vou pedir para printar aqui o i. Aí, ele veio de 100 até o 2, que seria, como está indo de 2 em 2, o maior inteiro depois do zero, que não é o 1, é o 2. Por que não é 1? Porque está indo de 100, que é um número par. E indo de 2 em 2, só vai ter números pares, né? Mas se eu trocar aqui para 101, já vai ser diferente, ele vai até 1.
Ó, veio até 1. Porque a gente começou com o número ímpar, vai tirando 2, sempre vai ser um número ímpar. E veio até 1. Não foi o 0, porque tá maior que 0. Se eu colocar um igual, ele vai até o 0. Mas se não me engano, nesse caso ele nem chega no 0. Aí, dá... Vai dar erro também, né? Porque eu coloquei ao contrário. Mas nem chega no 0, ó. Mas se eu colocar o 100 aqui, ele chega tranquilamente. Porque o 0 é par. Aí. Beleza, só relembrando com vocês uns negocinhos aqui. Mas isso aqui vocês já devem saber, por isso que eu tô indo rapidão. Agora, chegamos aos tão falados loopings infinitos, que eu tanto comentei com vocês. Porque, tipo assim, acho que foi na primeira ou na segunda aula, eu já meio que coloquei um loop infinito lá para eu poder mostrar os casos de teste certinho com vocês, né? Porque ao invés de eu ficar rodando meu código várias e várias vezes, eu coloquei um loop infinito, que ele ficava rodando infinitamente, toda hora ele fazia uma coisa diferente. E entrava em um if diferente. É basicamente para isso que serve um loop infinito. Para cada entrada do seu teclado, a cada entrada de um usuário, ele fazer uma coisa diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas... Tipo assim, pera. Um loop infinito, você pode, tipo assim, vocês podem estar pensando, mas só que se looping é uma coisa tão mal otimizada e é muito complicado otimizar meu programa para isso, por que eu usaria um loop infinito, né? Alguém consegue me citar um exemplo de um loop infinito, que é tipo, que a gente usa o tempo inteiro? Deixa eu ler o chat. Acho que, Tipo, se a gente precisasse estar fazendo análise de dados de algum sistema? Pode ser. Uma boa. Eu não ia falar sobre isso, mas só que é uma boa. Tipo assim, você manter um programa rodando a cada entrada de dados, pode ser. Mas isso é muito parecido com o sistema operacional. Tipo, a cada entrada de dados de um usuário, ele faz uma coisa. E quando você liga seu computador, seu sistema operacional liga também, certo? Então, ele fica lá esperando alguém fazer alguma ação. Abrir um programa, fechar um programa, desligar ele, entendeu? E esse exemplo aí que você deu, ele é muito interessante. Porque não necessariamente a gente usa um loop infinito. Tipo, no C eu não sei como que a gente usaria isso, mas no Python provavelmente a gente não usaria o loop infinito. A gente pode usar triggers. No mundo real, tipo assim, algumas coisas a gente usa triggers, algumas coisas a gente usa o loop infinito. Porque talvez, dependendo da análise de dados que você estiver fazendo, pode ser que dê um overflow de memória, né? Pode ser que a memória estoure. Aí no caso do trigger é diferente. A cada entrada de dados é adicionada uma função fora que vai fazer essa análise. Mas não é parecido com o loop infinito. Não é necessariamente loop infinito. Então, tipo assim, o loop infinito ele fica guardando, ele é gerado, né? E fica guardando o usuário interagir para a partir da interação dele que vai parar aquele loop infinito para começar outro e assim sucessivamente. Sim, dependendo da condição estabelecida. Tá. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho essas condições. No caso, desculpa, eu acho que eu cortei. No caso, o que o senhor falou que usa no Python é como se fosse um loop infinito com um botão de stop? Aqui também tem o stop, só que é chamado de break, mas só que seria assim. No caso que eu falei, seria mais ou menos o uso de trigger. Você sabe o que é uma trigger? Trigger significa gatilho. Tipo assim, são funções que ficam ouvindo entrada de dados no sistema. Aí quando ocorre alguma coisa nessa função, ela dispara uma chamada para outra função que vai trabalhar o que você deu entrada na trigger, entendeu? Eu acho que eu entendi. Mais ou menos isso daí mesmo. É uma função que fica ouvindo você falando e talvez dá um stop em algum lugar.
tipo assim, eu marquei o meu. Eu tô falando um exemplo, não tem nada a ver, mas o dólar subiu, daí, naquele exato ponto ali, eu usei qualquer que esse trigger aí das contas para acionar um comando X. Isso. Nesse caso não seria o loop infinito, seria uma trigger. A gente usaria uma trigger. Vamos lá. Você sabe o que é uma API? Tipo, são funçõezinhas que a gente pega de alguma determinada biblioteca, certo? Uhum. Do E Banco Central, do IBGE. tem várias bibliotecas, inclusive tem Bitcoin, tem biblioteca, né? Tem API do Bitcoin para você poder fazer suas aplicações lá. Na Web3 e tudo mais. Ethereum tem isso também. Aí, beleza. Você pegou lá a sua API e quer ficar monitorando a cotação do Bitcoin. Mas só que você tem que ter um site para fazer isso e você tem que ter alguma comparação. Vamos lá. Você fez isso, beleza, tá lá rodando. Mas só que você fechou sua aplicação por algum motivo, beleza? O que te garante que vai ficar funcionando isso daí? Você vai ter lá sua aplicação hospedada no servidor. Esse servidor nunca vai desligar, mas só que a aplicação do seu computador está desligada, certo? Nesse caso que você citou, de ficar analisando, sei lá, a cotação do dólar, seria a mesma coisa disso. Você pega essa API, constrói seu programa a partir disso, e toda vez que mudar o valor, você concorda que é alguém mudando a partir de algum lugar? É um computador mudando também? E quando ele muda, ele gera um comando dentro do programa dele, que você construiu o seu programa para ficar escutando. Não, olha que coisa doida. Você construiu o seu programa para ficar escutando a cada mudança que acontecer lá dentro do programa dele. Então você não vai ler o valor. O dólar tá 4 e tanto. Você vai ler o programa, a informação que o programa dele lançou na internet, basicamente. Você entendeu? Eu embaralhei muito. Não, ficou top, é isso aí mesmo. É, Muito isso aí doido. mesmo. Muito top. Aí, nesse caso, não seria um loop infinito. Seria... Não sei como é que é o nome disso. Seria uma APIzinha. Eu fiz uma coisa parecida, mas só que não era completamente parecida. Eu ficava monitorando só o Ethereum lá e ele ficava mostrando na minha tela. Mas só que isso eu pegava o valor lá do Ethereum que era aberto. O valor do Ethereum um tempo atrás ele era aberto. Aí você construía isso com a biblioteca do Ethereum mesmo e pronto. Ele te devolvia esse valor. Mas só que no caso Bitcoin é fechado, acho que dólar é fechado, você não pode pegar esse valor atualizando seu próprio código. Você pega a API deles, monta seu código que vai ficar escutando eles. Aí você faz o que você quiser. Mas é similar ao loop infinito. Voltando ao assunto do loop infinito, o loop infinito seria: eu quero construir um programa que vai rodar lá até o usuário fazer alguma coisa que eu não quero. Beleza? Não necessariamente infinito. É infinito porque não tem uma condição específica de parada. Ele até o usuário digitar lá um número que eu não quero. Eu não gosto desse número, eu não quero que ele digite esse número. Se ele digitar esse número, eu vou parar de funcionar. Seria o caso que o Eduardo falou, né? Lá no Python a gente coloca um stop na função e dá certo. Pode ser também, mas aqui a gente usa o break. No Python também tem o break. E eu acho que é mais comum usar o break do que o stop. Eu não sei nem como é que funciona o stop no Python. Mas eu sei que tem pause, stop. Eu acho que ele é para controlar a mídia, não me engano. Esse exemplo eu falei para vocês aula passada, né? Que a gente não usa tanto no for, mas existe ele. Ele é feio, por isso que a gente não usa. Tá vendo que fica um espacinho branco aqui? Ele é feio, basicamente por isso que a gente não usa. E é isso. Não, é um loop infinito, é um looping que não tem seu iterador, a sua variável atualizando para ele poder parar, que no caso seria o i. Aqui o i não é atualizado, como eu mostrei para vocês. Agora sim, isso daqui são os nossos principais loops infinitos, o while. A gente usa muito o while. Nesse caso,
o loop, a infinitude, infinidade do looping, não sei como é que fala essa palavra, não, tá dando por quê? Porque a gente inicializou a variável i com o valor 1. Aí, enquanto o i for menor ou igual a 10, no caso é menor do que 10, nosso programa vai rodar. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. Por que que ele nunca vai parar? Porque 1 sempre vai ser maior do que 10. Nesse caso, se eu quiser que meu programa pare, eu teria que colocar uma variável que aumentando o valor de 1 para ele poder chegar a 10. Podia ser de 2 em 2, de 1 em 1, de 3 em 3, de 4 em 4. Mas uma hora ele teria que parar. Aí não é tão utilizado, né? Tipo, a gente não faz loop infinito dessa maneira, a gente faz loop infinito de outra maneira, que a gente vai voltar lá para a primeira aula, quando eu expliquei sobre algumas coisas de binário, que é... Ai, não tá nesse slide ainda. O i não é atualizado, mostrei pra vocês. Aqui, sobre aqui, ó. A gente usa o while 1. Por que que a gente usa o while 1? Lembra lá na primeira aula que eu falei pra vocês que o valor 0 na computação era equivalente ao falso e o valor 1 era equivalente ao verdadeiro? Então, a gente vai usar isso daqui aqui. Aqui, por exemplo. Essa condição sempre vai ser verdadeira, certo? Porque o 1 sempre vai ser menor do que o 10. O 1 sempre sendo menor do que o 10, isso nunca vai dar falso. Então, se essa condição for verdadeira, vai rodar tudo que está aqui dentro. Beleza? Dessa maneira, ao invés da gente ficar digitando int i igual a 1, i menor do que 10, i menor do que 1000, por aí vai, a gente pode simplesmente colocar o while 1. Porque 1 para o computador sozinho significa verdade. Enquanto verdade faz isso daqui. E para a gente parar esse programa, espera aí, vou fazer antes. Não vou me precipitar. Ó, while 1 cout estou rodando IndL. Eu vou colocar uma variável aqui, mas ela não está sendo atualizada para sair do while não. Isso aqui tem nada a ver com while, só para mostrar que quantas vezes está rodando. Ó, galera, esse i aqui não tem nada a ver com while, tem a ver com isso daqui. E eu tô atualizando aqui dentro só para mostrar quantas vezes ele tá rodando aqui. Não confundam, não confundam. Ó, olha o tanto de vezes que o bicho já rodou. Tá aqui, se eu deixar ele vai. 100 mil vezes já chegou. Tá vendo? Por quê? Porque não tem nenhuma condição de parada. Enquanto for verdade, sempre vai ser verdade. Vai continuar rodando, ó. Tá chegando em 200 mil vezes e tá aqui, não vai parar por nada. Talvez pare por causa da memória do computador. Ó, 7.9 já. Tá vendo? O processador também tá chegando no 100%. Então, isso aqui tá torrando o seu processador, tá torrando sua memória e nunca vai parar. Tá vendo? 97% só no Visual Studio. Olha aqui. Visual Studio Code, CPU. Só o Visual Studio está usando 60% do meu processador. Deixa eu parar isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Caiu para 0.1, 0.3. É um uso normal. Quando eu ligo o looping, cai para 60%. Ele simplesmente voa para 60%. Então, esse é o poder de um loop infinito mal configurado. Tipo assim, meu código não tá rodando aqui, mas tipo assim, não é que você não vê que ele tá rodando, ele pode estar rodando, mas em segundo plano, sabe?
E como que a gente faz para parar isso, né? A gente usa o break. Deixa eu ver se alguém mandou no chat alguma coisa. Não. A gente usa o break. Só que o break, 99% das vezes, ele é acompanhado de uma condicional. Beleza? Condicional fala o if, né? Como assim? Aqui, ó, while 1, eu digito aqui, se o número for maior do que 0, vai dar break. Ó. Int var. Sim. Var. If var for igual a menos 999, o que vai acontecer? Vou dar break. Ó, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, que o loop infinito sem fazer nada, não puxa nada do seu processador, ó, tá vendo? O loop infinito sem estar rodando nada, tá esperando a entrada de alguma coisa, que ele tá esperando acontecer alguma coisa, não vai puxar nada. Ele vai esperar entrar para começar a processar alguma coisa. Porque aqui ele tá parado. Agora ele vai começar a mexer, ó. 12, 23, 43, 56, 76, 89, 12. Tá vendo que ele não para? Mas agora se eu digitar menos 999.999, parou. Então é isso. Eu queria relembrar com vocês o uso do if, porque agora ele vai ser estritamente necessário, né? Tipo assim, a gente não vai montar loopings assim se a gente não usar um if. Um if com break dentro. E é isso. Isso aqui são loopings infinitos. Mas, ó, vamos ver o que a gente pode pensar para fazer um loop infinito aqui. Tá. Cout. Professor, alguém pediu para gravar aula? Oi? Quem pediu para gravar aula? Não, mas eu já tô gravando aqui. Que aquele dia você esqueceu e eu lembrei agora. Tá. Não, bom demais. Valeu. Não, mas hoje eu lembrei. Hoje eu não esqueci. Digite. Valores. Não. Digite nomes de comida. Vocês não aprenderam isso aqui ainda, mas vão aprender no Iniciante 2, ciclo que vem. Isso aqui é só um exemplinho. Putz, parece que até eu esqueci. Nossa, que tristeza, eu esqueci. Meu Deus do céu, que vergonha. Vamos declarar string. Eu acho que é string com C maiúsculo mesmo, só que não tá colorido. Ele não colore no C++, não. Não sei porquê. Não, tá com minúsculo mesmo. String comida. É minúsculo. Naquele exercício lá tem. Então é isso aqui mesmo. String comida. Se a comida que eu digitei for diferente, não, for igual ao que? Pare. O que eu faço? Break. Isso aqui vocês vão aprender semestre que vem não, né? Ciclo que vem. Isso aqui vai ser extremamente útil, ó. A gente digita uma coisa, só que a gente não quer que essa coisa seja inserida numa lista. O que a gente faz? A gente para o programa por aí. Tá.
Cout comida. Ó, banana. Oh, meu Deus. Banana. Presunto. Parou. Tá vendo? Tipo assim, agora vocês não vão ver tanta utilidade pra usar isso, mas vai ter muita utilidade ciclo que vem. Por exemplo, só um exemplo eu tô mostrando pra vocês. Desculpa pesquisar, mas só que eu não lembro mesmo não. Eu não mexo tanto com C++ assim, a ponto de saber as coisas de cor. Ó, números positivos. Positivos. Beleza, esse aqui é o meu vetor. Tá. y1 int num sem num. O que eu posso fazer? Isso aqui são só exemplos que a gente pode fazer com números positivos. Ó, nossa, com números positivos não, né? Com loopings infinitos. Tá. Nossa, não é sem um aqui não, meu Deus do céu. Sem. Deixa eu colocar esse num aqui dentro, porque ele vai reiniciar toda vez que eu rodar meu programa. Sem num. Acho que é números positivos ponto append num. Eu vou adicionar o meu número nesses números positivos. Esse aqui mesmo. Ó, se o número que eu digitei num for menor do que 0, o que eu faço? Eu dou um break no meu programa. Eu dou um break no meu looping. Eu saio do looping e mostro. Eu não sei se vai dar números positivos. Não sei se esse daqui vai funcionar não, mas tomara que sim. Nossa, o que aconteceu, velho? Vai dar erro de novo. Eu tô enferrujado para adicionar números em vetores. Mas enfim. Era pra dar certo, não deu certo, foi mal aí. Vetor é o primeiro assunto do ciclo 2, né? Oi? Vetor é o primeiro assunto do ciclo 2? É o primeiro assunto. É bem de boa, tipo, eu que tô confundindo muita coisa. Aí acontece que não deu certo. É erro de alguma coisa dentro da biblioteca, tá vendo que tá erro aqui dentro? Talvez eu tô usando alguma operação errada na hora de inserir eles. Mas Eu não lembro se era para vetores que tinha que adicionar uma outra coisa da biblioteca. Tipo, a gente colocava a biblioteca e embaixo declarava alguma outra coisa, como se fosse um setor específico, alguma coisa assim. eu acho que tem que fazer também, mas eu não vou lembrar aqui. Tipo assim, se eu for pesquisar, a gente vai perder um tempinho. Mas é bem tranquilo. É literalmente colocar 2 comandos a mais que vai funcionar bonitinho. Eu que não sei mesmo, esqueci. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui com loopings infinitos? Nada. A gente pode fazer exercício. Se vocês querem alguma revisão para semana que vem.
que semana que vem não vai ter aula antes, né? É bom fazer uma revisãozinha. Pode dar revisão aí, porque Pode dar? prova, Então tá. minha opinião, né? Não, então No vou. caso, vai ser só pra quem for daí de Uberlândia, né, professor? A maratona. É, Sim, presencial. mas pra quem não for, a gente disponibiliza ela depois. Tem como disponibilizar ela depois. Ok. É porque você não é de Uberlândia, não? Não, É, aí é sou foda. da Bahia. Oh, que massa. Aí é foda, sabe por quê? Porque antigamente era online, né? Porque alunos que não moram em Uberlândia podiam fazer ela. Só que agora eles inventaram essa de ser presencial, não sei porquê, mas não tem o que fazer, sabe? Tá ligado? Enfim, vamos fazer a revisãozinha. Deixa eu só abrir os slides aqui só pra eu me situar melhor onde é que eu tô. Lembrar melhor os conteúdos. A introdução não precisa não, né? Lá no comecinho do comecinho. Essas coisas de declarar variável, esses negócios. Ou vocês querem de tudo, tudo mesmo? Ah, então vamos fazer de tudo. É melhor fazer de tudo. Porque aí já fica tudo feito. Ó, vamos lá. Não vou usar muitos slides de base não, só para ler os tópicos aqui. Na primeira aula a gente viu como declarar vários tipos de variáveis, basicamente, e fazer umas continhas normais, né? Vamos passar por isso aqui rapidinho. Então tá. Declaração de números inteiros. Declaração de inteiros. A gente usa int, n, int, número inteiro. Isso aqui é um nome. Nosso número inteiro. Declaração de números quebrados. Declaração de números com vírgula. O que a gente usa para declarar número com vírgula? Float. nfloat aqui. O que o float é? Aceita até 4 casas depois da vírgula. Eu tô mostrando isso aqui pra vocês porque na maratona tem certeza que vai ter um exercício desse jeito. Porque eu não sei qual nível que eu vou fazer, mas geralmente eu faço pro intermediário os exercícios. Mas sempre quando eu tenho algum exercício do iniciante, tem uns exercícios assim que vocês precisam preocupar muito qual que vocês vão usar. Entre float e entre double. Por exemplo, aceita até 8 casas depois da vírgula. Beleza? Foda que é só isso, né? Eu já ia começar a falar de string, mas só que vocês não viram strings. Tem só esses aqui mesmo, se não me engano. Isso aqui não precisa saber não? Essa aqui não precisa saber não. Isso aqui é importante. E tem os char, mas só que vocês não viram. Beleza. Isso aqui. Eu vou mandar isso aqui pra vocês lá no WhatsApp, viu? Essa revisãozinha que eu vou passar por tudo e vou passar anotando tudo, entendeu? Vou até dar um enter aqui pra ficar bonitinho. Condicionais. Eu queria falar disso daqui antes de falar dos loopings infinitos, mas só que eu acabei esquecendo, porque como vocês viram a gente usou bastante, né? Tipo assim, if tal coisa, if tal coisa, if tal coisa. Então eu queria ter falado, me perdoem por esquecer. Ó, if, vamos lá,
é usado. Não vou escrever assim não. If x maior que y, faz tal coisa. Else faz essa coisa se a condição for falsa. Vou colocar entre parênteses aqui a condição x maior que y for falsa. Beleza, até aqui eu acho que vocês dominam bastante. E encadeamentos de if. Encadeamento de condicionais. If x maior que y, else if x menor que y, else if x menor que z, e por último else nada não, else fechou tudo. Beleza. Isso aqui vocês lembram tranquilo, né? O encadeamento sempre tem que fechar ele, né? Tem que fechar ele. Porque você vai começar um else, né? Mas só que não necessariamente. Tipo, se essa condição aqui embaixo tiver só uma linha, tiver assim, você pode tirar essas chaves daqui. Mas se tiver mais de uma linha, você já tem que colocar as chaves. Quando a gente coloca encadeamento assim, eu prefiro colocar as chaves para ficar mais organizado. Não, eu falo assim, por exemplo, se eu começar um if, eu tenho que chegar até lá no else. Se eu fazer o if, depois ir para o else if, eu tenho que finalizar lá com o else. Não. E depois fechar. Não? Não precisa não. Eu coloquei o else aqui só para mostrar que ele existe aqui. Tipo, esse else aqui é se todas as de cima forem mentira. Uhum. Aí vai rodar isso aqui. Mas só que ele poderia muito bem não estar aqui. Beleza. Agora vamos para a parte que a gente tá. Professor, antes de ir para essa parte, tipo, na parte do if, por exemplo, quando você precisa colocar... A gente fez exercício do DDD, por exemplo, tipo, a gente digitava o DDD e aparecia a cidade que ele era referente. Se você fosse fazer isso para, tipo, um banco de dados, tipo, muita informação, por exemplo, você colocar o número de matrícula e aparecer o nome de um aluno, de uma escola, que seria vários alunos. Como é que faria isso em programação? Porque, tipo, você não ia colocar if para cada número de matrícula aparecer o nome de um aluno. E para isso a gente usa a busca. A gente usa busca, algoritmos de busca. A gente não vê isso no... Vocês vão ver isso no avançado. Lá no avançado vai ter algoritmo de busca. Vai ter busca binária, busca em profundidade, essas coisas. Mas só que é basicamente... Oi? Era só curiosidade mesmo. Não. É bom ter essa curiosidade. Aí, vocês vão ter os algoritmos de busca. Vai ser basicamente um if, mas só que você vai percorrer seu banco de dados inteiro. Você vai ter lá seu banco de dados. Você vai percorrer comparando. Você vai comparar tal coisa com cada posição do seu banco de dados, entendeu? E para isso, vocês vão fazer uma coisa parecida no intermediário. Vocês vão usar struct. A struct é como se fosse um mini banquinho de dados dentro do seu programa, dentro do seu código. Como assim? Você cria lá struct pessoa. Dentro da struct pessoa vai ter nome, idade, CPF e altura. Tira essa altura. Nome, idade, CPF. Aí tá. Você coloca esse struct dentro de um vetor. Um vetor de structs. Aí beleza, você quer procurar o nome de uma pessoa. Você coloca lá o nome da pessoa, X, nome X, e vai procurar em cada posição do seu vetor de structs no campo nome da struct. Por exemplo, você coloca a struct chama struct e... Funciona como uma matriz, no caso. Não.
Não. Isso aí tem a ver com aqueles negócios de dicionário? Não tem nada a ver, não. Não, dicionário, você fala dicionário do Python. Não. Aquele JSON, Do JSON é um objeto do JSON. É bem similar a um objeto do JSON. Você cria lá os objetinhos bonitinhos e coloca eles no JavaScript lá. É bem parecido. Nossa. Bem parecido. Legal. Mas aqui no C a gente usa struct. Você me perguntou da matriz? Não é como se fosse uma matriz. É como se literalmente fosse um objeto pessoa. Você vai criar um objeto. Aí você quer procurar. Eu quero saber se a pessoa X está aqui nesse espectro aleatório que eu criei. Por exemplo, sala de aula. Quero saber se a pessoa está nessa sala de aula. A sala de aula seria o seu vetor. E cada campo do seu vetor seria um struct pessoa. Certo? Aí você vai colocar lá o nome da pessoa. X. Não, X não, né? Pode ter vários X. Mas você coloca CPF. Porque o CPF é um único, né? Só uma pessoa tem um único CPF. Não. Todas as pessoas têm um CPF único, né? Aí você pesquisa de acordo com o CPF dela e vai ver. Ela tá aqui nessa sala? Não. Então você não tá... É como se fosse ifs, mas só que é como se fosse um if direcionado a tal campinho, entendeu? Você usa um for if x igual struct.nome.cpf na posição i, por exemplo, porque na posição i do seu vetor vai estar salvo um struct que vai ter o nome, o CPF e a idade da pessoa, entendeu? Muito legal. Entendi. Obrigado. Não é como se fosse uma matriz, porque tem como colocar struct dentro de uma matriz, inclusive. Também tem como colocar matriz dentro de uma matriz, mas só que acho que ninguém é maluco a ponto de fazer isso. Mas uma matriz é como se fosse um vetor, não é como se fosse, né? Um vetor de vetores. Mas uma matriz é uma forma de estruturar seus dados, basicamente isso. Se você precisar de um dado em 2 dimensões, ao invés de só um vetor, por exemplo, tipo assim, você quer salvar a posição da sala. Ao invés de você usar... Você quer especificamente a posição da pessoa na sala, você cria lá sua matrizinha e faz sua busca. Eu quero saber quem está aqui. Aí você vai buscar para saber se a pessoa X vai estar em determinada posição. Imagina que sua sala tem, sei lá, 5 por 10 cadeiras. 5 assim, 10 assim. Aí você vai buscar em cada posição de cada linha, em cada coluna, a pessoa X. Isso seria uma coisa de demonstrar melhor seus dados. Você amplia sua capacidade de busca de dados. Porque, por exemplo, você sabe que a pessoa Y senta aqui. Isso aqui é 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4. Você sabe que a pessoa Y senta na coluna 4, linha 1, coluna 4, certo? Mas só que você não sabe o nome dela. Aí você vai lá, matriz, linha 1, coluna 4, e você dá um print no nome dela, ponto nome, entendeu? Aí isso Entendi. Já é uma forma de estruturar melhor seus dados. Mas só que vocês vão ver matriz só no Iniciante 2. É interessantíssimo matriz, é muito bom. Isso vai ser bom. Nossa, sério mesmo, desculpa não lembrar como é que usa vetor nesse trem. Não sei por que eu esqueci. Sendo que eu dou aula disso toda hora, eu só esqueci como é que como é que printa um vetor, mas enfim. Vamos continuar aqui com a revisão. Qualquer pergunta vocês mandam aí.
laços de repetição. Primeiro, antes de eu começar a digitar aqui, ficou alguma dúvida sobre laços de repetição no geral? Em toda a matéria? Desde o começo até aqui? Porque aí eu bato mais forte nesses pontos. Acho que eu acho assim, eu tenho que repetir mais, né? Mas o conceito assim no geral, assim, o grosso eu peguei, eu acho. Então É tá bom bom. repetir os exercícios. É uma turma aí. Acho que pode É, apresentar aí. é tudo, tipo, tudo prático. Por exemplo, eu fiquei um mês sem digitar vector em C++, já esqueci como é que faz a parada. Porque a faculdade estava engolindo eu, tipo, de uma forma que eu comecei a fazer tudo em Python, os trabalhos que dava pra fazer em Python. Na hora que eu fiz repetir umas 1000 vezes, capaz que eu fixo. Tipo isso, tem que repetir muito. Eu esqueci de ler. Achou mais difícil, Pedro? Então eu vou com calma e você vai me perguntando, pode ser? Como o laço de repetição é uma coisa bem mais complexa e meio que engloba tudo que a gente já viu até agora, eu vou com calma aqui. Ó, estrutura for. Como que funciona a estrutura for? For começo, 2 pontos, condição de parada, quanto de quanto em quanto. Assim tá interessante. Ó, por exemplo, a gente começa aqui, coloca aqui for o começo, por exemplo, i igual a 0, certo? Condição de parada, i menor que 10, e mais. O que isso daqui significa? Vou digitar aqui embaixo, melhor. Significa que eu vou começar em 0 e vou até o 9 menor inteiro, maior inteiro menor que 10, maior inteiro menor do que 10, de 1 em 1, certo? Seria mais interessante colocar. Não, vou deixar aqui. Vou repetir ele aqui para. Beleza? Ficou bem visível aqui? Aí tudo que eu fizer aqui dentro, tudo o que eu fizer aqui dentro será feito até o programa parar, de rodar, certo? Esse é o for. Agora, cadê o Pedro? Ficou perfeito assim, bom demais. Devia ter feito isso da primeira aula. Bom saber que vocês gostam assim. Que aí na próxima turma eu vou fazer assim. Acho que seria mais interessante apresentar isso sem ser uma revisão, né? Apresentar isso como se fosse o código de verdade. Nossa, isso é legal. Estrutura while. Ai, gente, pera aí. Eu vou voltar. Depois eu vou voltar lá em coisas de... Aqui no condicional, porque faltou falar uma coisa. Uma coisa não, né? Algumas coisas.
E hoje eu vou passar um exercício que vai englobar tudo que a gente já viu até agora. Vai englobar loop infinito, loop normal. Não sei se vai englobar loop normal não. Vai englobar loop infinito e laço de condição. Eu acho que até vocês já fizeram um parecido. Mas é isso. Estrutura while. O while funciona diferente do for no quesito de atualização do iterador. De quanto em quanto. Eu coloquei aqui o iterador, que é esse de quanto em quanto aqui. Eu estou usando literalmente os mesmos nomes. De quanto em quanto. Para ele atualizar, a gente precisa de... Do que a gente precisa? A gente precisa de uma variável dentro dele que vai acrescentando um valor para tornar sua condição falsa. While, deixa eu colocar comentado aqui. While condição verdadeira faça isso. Nossa. Isso. Iterador mais vai somando 1 até deixar nossa condição verdadeira em falso, parando nosso programa. Beleza. Isso daqui é o while básico. Agora, loop infinito. Infinito. Funciona da mesma maneira que os loopings normais. Alguma dúvida aqui? Eu vou colocar exemplo, a gente vai fazer daqui a pouco junto. Funciona da mesma maneira que loopings normais, porém o que? A gente estabelece uma condição específica para eles deixarem eles pararem de rodar. Eu não vou nem citar o for aqui, vou citar direto o while 1 roda infinito aqui, infinito isso daqui até que if condição para deixar para stop break aqui. Beleza, gente? Ó, eu acabei de... Essa aula aqui é exatamente o que eu falei pra vocês, ó. 1 é verdadeiro. Ele vai rodar infinito isso daqui. Até que o que? Deixa eu comentar isso aqui. Vocês não acharem que esses dois pontos fazem parte do código. Até que condição pra parar, né? E aqui seja o break. O que essa condição pra parar faz?
A mesma coisa que aqui, ó, deixa a nossa condição verdadeira, que seria 1, falsa. Aqui vai deixar a nossa condição verdadeira falsa, basicamente. Só que aqui não é bem assim que funciona. A gente tá com esse break, porque break significa o quê? Quebrar. A gente quebra nosso código aqui. Beleza? Isso aqui eu vou mandar lá no WhatsApp pra vocês. Agora, que eu vou apagar isso aqui. Cara, tipo assim, eu sei que tem como mandar código agora no WhatsApp, só não lembro como é que é. Não sei não, mas tá aqui. Ah, eu coloquei esses negocinhos aqui, ó. Porque isso aqui é meio que umas anotações, isso aqui é o comentário no código. Tá tudo bonitinho aqui. Beleza, agora vamos fazer uns exercícios. Faça um programa que leia vários valores do teclado e... Não, isso aqui está muito básico. Vamos ver do Bicrowd. Vai, nem tem exercício. Ah, tá aqui. O 1113. Que é isso? Crescente, decrescente. Ó. Isso aqui é de boinha, ó. É pra gente ler umas infinitas quantidades de x e y. E vai indicar se esses valores foram digitados em decrescente ou decrescente. O que ele está pedindo para a gente fazer? Entrar com x e y e verificando se ele é menor, se o x é maior ou menor que o y. E se o x for maior, a gente printa decrescente. Se ele for menor, a gente printa crescente. Interessante, ó. Int x e y. While 1. Qual que é a condição de parada aqui? Ó, a leitura deve ser encerrada ao ser fornecido valores iguais para x e y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler valores x e y aqui, infinitos. E vai ver, ó, se x for maior do que y... deixa eu ver se alguém teve dúvida, né? Eu nem perguntei. Então tá bom. Tá tranquilo. Se x for maior que y, a gente printa decrescente. Else if x menor que y, Cout crescente. Agora, a condição de break, galera, tipo assim, ela sempre vai ser fora das condições padrão do seu código. Ela só precisa de um if, ó. If x igual a y, break. Só isso. Você pode colocar ela aqui em cima também? Pode, ó. Você pode fazer isso aqui. Mas eu particularmente não sou muito fã. Você pode fazer isso aqui. Vamos ver se funcionou, né? Fica feio tornar assim. Ó. Vou digitar. Vou digitar esses casos de testes aqui do URI. 5, 4, decrescente. 7, 2, decrescente.
3, 8, crescente. 2, 2, parou. Printou nada. Tranquilinho? Alguma dúvida? É basicamente isso. Os loopings infinitos são loopings que necessariamente precisam de uma condição especial de parada, que a gente não tem como controlar isso num looping convencional. Aqui, tipo, se a gente fosse fazer o looping convencional, o que a gente teria que fazer? Ler uma quantidade indeterminada de duplas de valores, tipo assim, a gente teria que colocar 1 milhão pra gente cansar no meio e parar de digitar, entendeu? Então a gente coloca um pedaço de código que vai rodar infinitamente pra gente sempre digitar esses valores e só vai parar quando quando eles forem iguais. Vou mandar isso aqui no chat. Eu não sou muito fã de fazer exercício do URI, mas como vocês vão ter essa mini maratona, os exercícios estão baseados nessa mini maratona, eu vou fazer alguns aqui e vou pedir para vocês fazerem também. E agora a gente usa para tirar dúvida de todos os exercícios também. Vocês ficaram em dúvidas e tudo mais. Isso aqui. Isso aqui é divertidíssimo, ó. Com certeza vai ter um negócio desse pra vocês fazerem na mini maratona. Vocês podem esperar. Deixa eu apagar tudo. Pra vocês lerem valores e fazer a média deles ou pegar o menor deles. Nessa maratona eles passam o exercício e a gente tem um tempo a fazer? Não, tem um tempo total. E é um time nosso ou é individual? É individual, mas pode conversar, tipo assim, pode tirar dúvida com o instrutor lá na hora, pode fazer, é bem mais tranquilo, é bem mais tranquilo. Assim, eu não tô conseguindo fazer esse exercício, sei lá, se eu tiver lá na sala, você me chama lá que eu te explico. Entendeu? Bem tranquilinho. Não precisa preocupar não. Eu tenho quase certeza que vai ter um exercício parecido com esse, porque sempre colocam, mas só que não dessa maneira, tipo assim, eu entro com a altura de 5 jogadores de basquete e pega a do menor deles. Como que vocês fariam isso? Vocês faziam lá um looping, tudo mais, salvariam sempre, aí vocês digitam uma altura, salva ela no variável. Se a altura atual que está digitando for menor que a antiga, vocês fazem tal coisa. Então, é bem parecido com isso daqui. Só que esse daqui a gente vai somar e tirar a média. Lá você só vai guardar. Fazer um algoritmo para ler um número indeterminado de dados, indeterminado, ou seja, não vai parar, contendo cada um a idade do indivíduo. O último dado que não entrar nos cálculos contém valor de idade negativa. Lembra que o último dado que não entrará nos cálculos, o que isso significa? Que a condição vai ter que vir antes da soma. Entendeu? Contém um valor de idade negativa e vai parar nosso programa. Calcular e imprimir a média desses grupos de indivíduos. Então vamos lá. Int idade, int soma, while 1, beleza? E a gente vai entrar com a idade. Se a idade digitamos a idade, vamos verificar se a idade for maior do que 0, soma mais igual a idade, certo? Se não, break. Bem tranquilo. A gente pegou a idade, a condição de parada, se a idade for menor do que 0, o que a gente está fazendo aqui? A gente está selecionando a idade e verificando. Se ela for maior do que 0, vai fazer a soma normal. Se não, entra no break aqui.
Por que eu coloquei o break no else? Porque se eu colocasse provavelmente ele em cima e fizesse a soma na parte de cima do meu código, provavelmente a idade negativa iria entrar nessa soma. Entendeu? Por isso que eu preferi colocá-la aqui no else. Eu não entendi não, professor. Pode repetir, por favor? Oi? Ó. Eu não entendi não. Pode repetir, por favor? Ah, tá. Beleza. Suponha que eu digite a idade aqui e somo ela aqui. Tiro ela daqui. Somo ela aqui. E coloco assim. If idade menor do que 0, break. O que você entendeu desse código? Que independente da idade que eu colocar aqui, ele vai somar. Certo? Por exemplo, eu estou digitando aqui 10, digito 10, 5. Tá, eu só quero essas duas idades. Aí eu digito menos 5. O que vai acontecer? O menos 5 vai vir para cá e depois vai checar se ele é negativo. Beleza? O que a gente quer? A gente quer que só os números positivos sejam somados. E para isso eu fiz assim, ó. Eu estou verificando se o número que eu estou digitando é maior do que 0. E se for, eu estou fazendo essa soma. Se não for, eu dou um break. Ou seja, eu faço essa verificação da condição que eu estou mantendo, que eu quero que seja verdade. Não é que eu quero continuar. Eu estou verificando se eu vou continuar ou não de maneira positiva, não de maneira negativa, que seria essa daqui. Entendeu? O que eu explico de novo? Entendi. Obrigado. Entendeu? Beleza. Agora a gente quer fazer a média. A média vai ser salva no valor double, né? Com 2 dígitos. Double, média. Ah, a gente tem que colocar um contador aqui de pessoas também, né? Int contador de pessoas. E eu vou colocar esse contador aqui dentro também, porque eu só vou contar as pessoas que eu estou digitando a idade. Porque não adianta nada eu colocar ele aqui de fora, aqui por exemplo, ó, sendo que qualquer coisa que eu colocar aqui ele vai somar mais um, inclusive na idade que eu estou colocando como negativo. Então, melhor colocar ele dentro do if, que a soma vai ser só de valores positivos e o contador vai ser só das idades certas. Beleza. Aí o que eu faço aqui embaixo? Média vai ser igual a soma dividido por contador. Cout média NDL. Eita, galera, pera aí, deixa eu ver rapidinho aqui o barulho que deu aqui em casa. Acho que é. A panela caiu do escorredor de louça. Enfim. Beleza. Aqui eu tô fazendo a minha média, né? Que eu vou pegar a soma das idades e dividir pela quantidade de pessoas. Ah, eu não sei imprimir com 2 dígitos depois da vírgula. Eu esqueci. Ó, mas enfim, ó. Eu vou colocar depois, eu vou pegar a... Como é que se coloca bonitinho? 34, 56, 44, 23, menos 2. 39,25. Ele tá pegando inteiro só. Deixa eu colocar isso como double.
34. Ai meu Deus. Ponto alt. 34, 56, 44, 23, menos 2. Aqui. Ficou com 2 no mesmo depois da vírgula já, mas enfim. Tem que colocar o set precision pro ele aceitar. Acho que alguém mandou no chat um tempo atrás. Enfim, vocês coloquem ele aí. Mas vocês entenderam o exercício? O importante é entender o exercício. Entendi. Perfeito. É bom também se, tipo assim, a gente fazer junto esse exercício, porque muitas dúvidas talvez estão só na interpretação, né? Fazer mais um. 11h47. Fuga do cavalo. Acho que esse exercício é bem enjoado. Vou fazer isso aqui não. Aqui ó, um exercício que pode ter, mas só que isso aqui eu não vou lembrar de cabeça como é que faz isso aqui não, nem vai gastar um montão de tempo nele. Mas enfim, ó, pra vocês treinar pra maratona é bom vocês fazerem esse exercício aqui, ó. Com certeza vai ter um, inclusive é um moleque que faz, é o Ricardo. Ele direto faz exercício desse jeitinho. Você tem lá os trocos disponíveis para fazer, então você vai pagar uma quantidade, vai devolver se é possível ou não ter um troco baseado nessas notas aqui que você tem. Mas esse exercício demora muito tempo para eu fazer, então é bom nem fazer eles aqui assim na aula. Acho que os exercícios vão ficar muito mais complexos. Esse aqui já é... esse aqui vocês nem precisam fazer, ó. Esse aqui é do iniciante 2 já também. Nem sei o que esse exercício está aqui. Esse aqui também. Ó. Esses dois aqui vocês não precisam fazer. Vocês vão fazer até aqui. Até o 21:40. Então é isso, galera. A aula hoje ela é bem tranquila. Eu tinha entendido que era média. Como assim, pessoal? Eu tinha entendido que era média? Tá. Não, então, a média, a gente pega o valor total e divide. Tem que fazer tá. Você pega o valor total, que é a soma, e divide pela quantidade de pessoas que você colocou. Entendeu? Bom então. É isso, galera. Uma recomendação para vocês antes dessa maratona é repetir alguns exercícios dos negócios passados. Repetindo eles, vocês já vão estar extremamente preparados. Me chamem no grupo. Oi, Eduardo. Pode terminar o que você tá falando, depois eu falo. Não é da aula, não. Não, pode falar. Eu só vou dar esse último aviso aqui. Eu ia perguntar se o senhor sabe o que é que pode estar gastando a RAM do PC. Porque, tipo assim, o meu tá com 72 de RAM só de abrir o Code Blocks praticamente. Tipo, ligar e abrir. Você tem quanto de RAM? 4. Você tá usando quanto? Fica usando mais ou menos 3.8 às vezes. Cara, tem que ver. Porque geralmente pode ser um antivírus ligado. Aperta Ctrl Shift S aqui, ó. Aí você vai vir aqui em
provavelmente vai estar assim. Aí você clica aqui em mais detalhes e vai abrir essa coisa aqui. Aí você clica aqui em CPU, ó, até que tá com essa setinha pra baixo. Aí você vai ver CPU não, né? Memória, isso aqui é memória. Até tá com a setinha pra baixo. Aí você vai ver quais que vai estar usando mais. Ó, o Teams usa bastante, o Google Chrome usa bastante. Igual, agora tá com 87%. Então. O Windows também usa muito. Tipo, muito mesmo. Aí. Detalhar assim ao final, eu não peguei. Oi? Você tem alguma coisa pra detalhar? Eu não vi onde é que foi. Ah, tá. Aqui, ó. O seu tá pequenininho assim? Não, tá do outro jeito lá. Ah, aí você vem aqui em processos. E clica aqui em memória, ó. Nesse bloco de memória. Até ficar com essa setinha daqui pra baixo. Essa setinha aqui, ó. Clica nela e vai ver o que tá usando mais. No caso, o Chrome tá usando mais. O Chrome usa bastante. Eu tô com, sei lá, 2 abas abertas do Chrome. 3 abas abertas do Chrome. E tá usando quase 1 GB. O meu tá usando mais de 1 GB só com 2. Então, muita gente, não sei quanto que o Ed usa, mas muita gente usa aquele Opera GX, né, que usa pouquinho e você ainda consegue limitar. E o Firefox, que usa tipo, pouquíssima RAM. Eu tenho o Opera baixado, eu só uso o Chrome por conta da conta institucional da escola. Então, uma opção é trocar esse navegador. E é isso. O Chrome é o que mais puxa a memória. O seu antivírus também pode estar puxando. É você que usa o antivírus ou é o Diogo? Eu não lembro. Não, sou eu. Que tá Então, dando erro no no CodeBlox. Avira. Então, pode ser que o antivírus esteja puxando um pouco, aí deixa o computador mais lento. Isso. Mas Beleza. é o Windows e Google Chrome. Mas quando você for usar assim, você usa o Firefox que vai dar bom. Firefox ou o Opera. O Opera é excelente, usa pouquinho RAM. Obrigadão. Nada. Mas é isso, gente. Última aula finalizada. Vou dar mais detalhes para vocês lá no WhatsApp. E espero vocês. Qualquer dúvida vocês me chamam. Qualquer coisa. Agora é o momento de vocês treinar para sair bem nessa mini maratona. E pra vocês terem certeza que vocês querem ir pro Iniciante 2. Beleza. É isso aí, galera. Qualquer dúvida vocês me chamam. Se ficou qualquer coisa faltando eu falar, que vocês não entenderam, vocês me dão um toque, porque talvez eu falo muito rápido, porque eu tenho medo de não dar tempo da aula, né? Também muita gente é ocupada no sábado, principalmente à tarde, eu tento mandar um pouquinho mais rápido com a aula. Aí eu falo mais rápido, acaba que não dá tempo. Mas se vocês quiserem que eu repita qualquer coisa, eu explico qualquer coisa. E é isso aí, galera. Muito obrigado para todo mundo. Espero estar lá na mini maratona. Eu vou ver vocês tudo. É isso aí. Bom final de semana para todo mundo. Qualquer coisa Obrigado vocês me aí, chamam. professor. Valeu.